Bom, dando sequência ao nosso conteúdo de derivadas, na última aula nós vimos as derivadas das funções compostas e, inclusive, a regra da cadeia. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios para completar essa parte de derivada composta e para a gente exercitar, ver aí como que faz para resolver esses exemplos. Então, na letra A nós temos aqui que o y é igual a seno de 4x. Eu quero calcular a derivada desse seno de 4x. Então, o correto é a gente fazer aqui uma substituição das nossas variáveis. E aí existem aquelas duas opções. Ou você deriva pela regra da cadeia, ou então você faz aqui a derivação direta. Derivo de fora, vezes o de dentro, vezes derivada do de dentro. Então, para a gente fazer aqui, eu vou fazer essa letra A pelos dois jeitos, tanto pela regra da cadeia, quanto pelo jeito aqui direto, para a gente comparar. Então, se eu derivar aqui o de fora, a derivada do seno é o cosseno, copio o de dentro, 4x, vezes a derivada do de dentro. Derivada de 4x é igual a 4. Então, a derivada dessa função vai ser 4 cosseno de 4x. Fazendo pela regra da cadeia, nós podemos falar que a gente pode fazer uma substituição de variável, ou seja, eu posso falar que eu tenho um u igual a um 4x, e se a gente aplicar na regra da cadeia, nós podemos fazer que nós teremos aqui um dy dx, que é igual a um dy du, multiplicado aqui pela derivada de u com relação a x. Então, se nós fizermos aqui a derivada do nosso termo, eu vou fazer a substituição. Então, o nosso y passa a ser seno de u. Derivada de y com relação a u, derivada do seno vai ser cosseno. Então, fica aqui cosseno de u, multiplicado aqui, derivada de u com relação a x. Então, derivada de u com relação a x dá 4. Essa aqui vai ficar 4 cosseno de u, mas retornando à variável original, o u é o 4x, então isso daqui vai ficar igual a cosseno, 4 vezes cosseno de 4x. Essa é a resposta aqui da nossa letra A. A letra B, a função é cosseno de 5x. Então, y é igual a cosseno de 5x. Então, fazendo aqui direto, para adiantar, derivada do cosseno é o menos seno. Então, derivo de fora, copio de dentro. Então, seno de 5x, vezes derivada do de dentro, derivada de 5x, dá 5. Então, o resultado final aqui, menos 5 seno de 5x. Sugiro aqui colocar entre parênteses, para deixar bem claro quem que é o seno do 5x, para você não confundir aqui com esse 5, para achar que é 25x. Tá? Sempre coloca aqui o parênteses para deixar bem delimitado em quem que vocês estão aplicando a função trigonométrica. A letra C, nós temos lá a exponencial de 3x, então o y é exponencial de 3x. Quero calcular a derivada, então y' vai ser derivada aqui do exponencial, então a derivada do exponencial é o próprio exponencial 3x, multiplicado pela derivada aqui do expoente. Derivada aqui do expoente, derivada 3x dá 3, então o resultado final aqui, 3 exponencial 3x. Lembrando aqui que você pode tanto fazer pela regra da cadeia, quanto de forma direta. Vão dar os mesmos resultados. Só precisa tomar cuidado, se for fazer direto, para saber aí, lembrar das regrinhas de derivação que nós temos, que já foram passadas aí nas aulas anteriores, e para que vocês não confundam aí a resolução. Mas sugiro também fazer pela regra da cadeia sempre, porque mais para frente nós faremos a utilização aí da regra da cadeia em vários exercícios. A letra D, a função é cosseno de 8x. Então, letra D, nós temos que o y é igual a cosseno de 8x. Então, mesma coisa, derivada do cosseno vai ser menos seno, copio de dentro, copio de dentro 8x, vezes a derivada do de dentro. Derivada de 8x dá 8.
Então, o resultado final aqui, menos 8 seno de 8x. Então, na letra E, nós temos aqui que o y é igual a seno de t ao cubo. Então, da mesma forma que nós fizemos, então o y' vai ficar derivada do seno, é cosseno, copio de dentro, t ao cubo, vezes a derivada do de dentro. Derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado. Então, o resultado final aqui vai ser 3t ao quadrado, cosseno de t ao cubo. dg dt, que é igual a dg du vezes du dt. Então, aqui eu falo que o u é igual a 2t mais 1. Se nós fizermos aqui dg du, então o nosso g vai ficar g, que é igual a ln de u. Então, derivada de g com relação a u, derivada de ln de u é 1 sobre u, vezes derivada de u com relação a t é igual a 2. Então, retornando aqui, isso daqui vai ficar 2 sobre 2t mais 1. Isso, agora está correto. Então, derivada aqui vai ser derivada de ln de t. Então, na letra F aqui, de novo, pela regra da cadeia, letra F nós vamos ter aqui g de t, que é igual a ln de 2t mais 1. O u, fazendo a substituição aqui de 2t mais 1 por u, isso daqui vai ser 2t mais 1, e o g vai ficar, então, ln de u. Então, a letra F, g de t é igual a ln de 2t mais 1, faço substituição de 2t mais 1 por u, e o g vai ficar ln de u. Então, fazendo aqui a derivada de g com relação a t, isso daqui é o g', né? G' é igual a dg dt. É a mesma coisa derivada de g com relação a u, vezes a derivada de u com relação a t. Então, derivada de g, derivada de ln de u com relação a u é 1 sobre u, vezes a derivada de u com relação a t. Então, derivada de 2t mais 1 dá 2. Então, o resultado final aqui, 2 sobre 2t mais 1. Letra G, nós temos a função dada aqui por x, exponencial de seno de t. Quero calcular quem que é o x', derivada dessa função. Então, vai ser a derivada aqui do exponencial é o próprio exponencial, então, exponencial seno de t, vezes a derivada aqui do seno de t. Derivada do seno de t, cosseno de t. Isso aqui vai ficar exponencial seno t, cosseno t. Letra H, nossa função é cosseno do exponencial x. É dada aqui por um f de x, é igual a um cosseno de exponencial x. Eu quero calcular quem que é a derivada, derivo de fora, copio de dentro, vezes a derivada do de dentro. Então, isso daqui vai ficar como sendo f', derivada da função f, derivada do cosseno menos seno, copio de dentro, então, exponencial x, vezes a derivada do de dentro. Derivada do exponencial x é o próprio exponencial x. Então, o resultado final aqui, menos exponencial x, seno de exponencial x. Temos aqui um y, que é igual a um seno de x mais cosseno de x ao cubo. Quero calcular a derivada, ou seja, quem que é o y'. Então, uma função composta, abaixo aqui o 3, 3 vezes copio de dentro, seno de x, mais cosseno de x, elevado ao quadrado, vezes a derivada daqui do de dentro. Derivada do seno é o cosseno de x, derivada do cosseno é o menos seno de x.
Se eu fizer pela regra da cadeia, eu posso falar que o seno de x mais o cosseno de x é igual a um u. Então, o y é igual a u ao cubo. Então, se nós fizermos aqui dy dx, é a mesma coisa que dy du multiplicado por du dx. Fazendo essa substituição, derivada aqui, o y para nós vai ser u ao cubo, então derivada de y com relação ao u vai ser 3u ao quadrado, vezes a derivada de u com relação a x. Então, o u é cosseno x mais seno x, então, derivada aqui do seno de x é o cosseno de x, derivada do cosseno é o menos seno de x. Voltando para a variável original, lembrando que o u é a mesma coisa que seno x cosseno x, então nós vamos obter aqui 3 vezes seno x mais cosseno x ao quadrado, vezes cosseno x menos seno x. Esse é o resultado da nossa letra I. Letra J, tenho raiz quadrada de 3x mais 1. Sugiro aqui que você escreva essa função como sendo 3x mais 1 elevado a meio, para ficar mais fácil. Então, o y' vai ser, derivo de fora, então a derivada do de fora vai ser meio, multiplica pelo de dentro. Como eu derivei o de fora aqui, tira 1 do expoente, né? Então meio menos 1 dá menos meio, vezes a derivada do de dentro. Derivada de 3x dá 3, derivada aqui de 1 dá 0. Se a gente rearranjar isso daqui, vai ficar 3 sobre 2 vezes raiz quadrada de 3x mais 1. Esse cara, como está expoente negativo, ele vai passar para baixo, né? Como é 1 elevado a meio, é raiz quadrada de tudo isso. Então, tetraj aqui, derivada de raiz de 3x mais 1, é a mesma coisa que 3 sobre 2, raiz de 3x mais 1. Letra L, nós temos aqui raiz cúbica de um quociente. Então, f de x é a mesma coisa que raiz cúbica de x menos 1 dividido por x mais 1. Mesma coisa, reescrevam aqui essa expressão da seguinte maneira, então, x menos 1 dividido por x mais 1 elevado a 1 sobre 3. E aí a derivada aqui vai ser a derivada do de fora, vezes copio de dentro, vezes a derivada do de dentro. Então, o f' de x vai ser derivo de fora, então vai ficar 1 sobre 3, multiplicado, copio de dentro, x menos 1 dividido por x mais 1. 1 sobre 3 menos 1 dá menos 2 sobre 3, multiplicado pela derivada do de dentro. Então, se você derivar o termo aqui de dentro, é a regra do quociente. Então, nós vamos ficar aqui, derivo de cima, derivada do de cima, dá 1, vezes copio de baixo, menos, copia o de cima, x menos 1, vezes a derivada do de baixo, que é 1. Dividido aqui todo mundo pelo de baixo ao quadrado. Rearranjando essa expressão, nós vamos ter aqui 1 sobre 3. E aí aqui, esse termo vai ficar raiz cúbica de x menos 1 dividido por x mais 1. Tudo isso daqui ao quadrado. Vezes, aqui x mais 1 vezes 1 dá 1. Então, isso daqui vai ficar x mais 1 menos x, menos com esse menos aqui, dá mais 1. Dividido aqui todo mundo por quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Esse x a gente pode cancelar com esse menos x, então isso daqui vai ficar 1 dividido
pela raiz cúbica, 1 sobre 3, né? Faltou o 3 aqui em cima. Então, 1 sobre 3. Raiz cúbica de x menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado, multiplicado aqui por 1 dividido por x ao quadrado mais 2x mais 1. É a resposta aqui do nosso exercício. Letra M, a função aqui é dada por y é igual ao exponencial de menos 5x. Derivada, portanto, y' vai ser derivo de fora, derivada do exponencial é o próprio exponencial. Então, derivada de menos 5, exponencial menos 5x, vezes a derivada aqui do expoente. Derivada de menos 5x é igual a menos 5. Então, o resultado final aqui vai ficar menos 5 exponencial de menos 5x. Letra N, a função é dada aqui por x, que é igual a ln de t ao quadrado, mais 3t, mais 9. Então, se vocês fizerem aqui, derivada do ln vai ser 1 sobre o que está aqui dentro do parênteses. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre t ao quadrado, mais 3t mais 9, multiplicado pela derivada do de dentro. Derivada do de dentro vai ser 2t, derivada de t ao quadrado 2t, derivada de 3t dá 3. Então, se a gente rearranjar aqui, vai ficar 2t mais 3, dividido por t ao quadrado, mais 3t. Por fim, na letra O, a f de x é igual ao exponencial da tangente de x. Então, o f' de x, mesma coisa, deriva aqui o de fora, copia aqui o expoente, vezes a derivada do expoente. Então, se nós fizermos aqui, vai ficar f' de x. Então, f' de x é igual. Derivada aqui, então, do exponencial próprio exponencial da tangente de x, vezes a derivada da tangente de x, derivada da tangente secante ao quadrado. Letra P. Letra P, o y é igual a seno do cosseno de x. Então, fazer aqui pela regra da cadeia. Pela regra da cadeia aqui, nós vamos fazer uma substituição de variáveis. Então, vou falar que esse cosseno de x é a mesma coisa que um u. Então, u é igual a cosseno de x. E aí, nossa função y vai ficar aqui como sendo seno de u. Pela regra da cadeia, derivada de y com relação a x vai ser a mesma coisa que a derivada de y com relação a u, multiplicado pela derivada de u com relação a x. Então, derivada de y com relação a u, derivada do seno é o cosseno, vezes a derivada de u com relação a x, então, derivada do cosseno com relação a x, dá menos seno de x. Se nós reescrevermos essa função, isso daqui vai ficar igual a menos seno de x, multiplicado pelo cosseno de u. Mas quem que é u? O u é o cosseno de x. Então, cosseno do cosseno de x. Vou fazer mais um aqui, só para a gente ilustrar, e a gente dá sequência na nossa matéria. Letra Q, eu tenho que o g de t é igual a t ao quadrado mais 3, todo mundo elevado à quarta. Então, vou falar que eu tenho um u, que é igual a t ao quadrado mais 3. E eu falo que o nosso g, portanto, vai ser igual a u elevado à quarta. Então, se nós fizermos aqui pela regra da cadeia, nós vamos ter aqui dg dt, ou seja, derivada de g com relação a t, é a mesma coisa que a derivada de g com relação a u. Então, derivada de g com relação a t é a derivada de g com relação a u, multiplicado aqui pela derivada de u com relação a t. Então, derivada aqui de g com relação a u vai ficar 4u ao cubo,
vezes a derivada de u com relação a t, derivada de t ao quadrado, dá 2t. Então, se nós reescrevermos nossa expressão, vai ficar 4 vezes 2t dá 8t. U tem que voltar, né? Então, vai ficar u aqui é o t ao quadrado, mais 3, tudo aqui elevado ao cubo. Aqui alguns exercícios para vocês calcularem a derivada segunda. Ou seja, você vai calcular uma derivada, o resultado que dá, derivar de novo. Fazer duas derivadas. Na letra A, a função é dada por seno de 5t. Então, basta fazer a derivação de forma normal. Então, y' vai ser derivo de fora, derivada do seno é o cosseno. Copio de dentro, 5t. Derivada do 5t dá 5. Portanto, resultado final, 5 cosseno de 5t. Se quiser aqui pela regra da cadeia, você pode falar que o u é igual a 5t. E aí nossa função vai ficar y é igual a cosseno de u. Cosseno de u não, seno de u. E aí, aplicando a regra da cadeia, nós temos aqui dy dt é igual a dy du vezes du dt. Então, dy du, ou seja, o seno de u, derivada do seno de u é cosseno de u, derivada de u com relação a t, derivada de 5t com relação a t, é 5. Esse aqui vai ficar 5 cosseno, o u é o 5t, então 5 cosseno de 5t. Na letra B, nossa função é cosseno de 4t. Então, y é igual a cosseno de 4t. Quero saber aqui em quem que é a derivada. Então, dy dt é a mesma coisa que dy du multiplicado por du dt. Então, nesse caso aqui, o u é o 4t. Portanto, o y vai ser cosseno de u. Então, se nós fizermos aqui dy du, vai ser cosseno, derivada do cosseno de u, vai ficar menos seno de u, multiplicado aqui por du dt, derivada de 4t, dá 4. Então, isso aqui vai ficar menos 4 seno de u, mais u é 4t, então menos 4 seno de 4t. Letra C, nós temos aqui um seno de ômega t. Então, x é igual a seno de ômega t. Eu quero calcular quem que é a derivada. Então, o ômega aqui é uma constante. Essa constante aqui pode ser um número real qualquer. Então, pode ser 5t, 4t, seja lá o que for. Então, eu vou falar aqui que eu tenho um u, que é dado aqui por ômega t. E aí, nossa função x vai ser igual a seno de u. Derivada, portanto, vai ser dx dt, que é igual a dx du vezes du dt. Feito isso, derivada de x, então, vai ficar derivada do seno é o cosseno, então cosseno de u, multiplicado pela derivada aqui de ômega t, vai ser ômega. Esse daqui vai ser ômega cosseno de u, o u, então, ômega t. A letra D, o y é exponencial de menos 3x. Y é igual a exponencial de menos 3x. Eu faço a substituição, eu falo que eu tenho um u, que é igual a menos 3x. Então, nossa expressão vai ficar y, que é igual a exponencial de u. Então, fazendo a regra da cadeia aqui, dy dx é igual a dy du multiplicado por du dx. Então, derivada de y com relação a u, derivada exponencial u é o próprio exponencial u, multiplicado, derivada de u com relação a x, derivada de menos 3x dá menos 3. O resultado final aqui vai ser menos 3 exponencial de menos 3x. Letra E, a função é dada por exponencial de menos x ao quadrado. Então, y é igual a exponencial de menos x ao quadrado. Mesma coisa, eu vou falar aqui que eu tenho um u, dado aqui pelo menos x ao quadrado, e aí só fazer aqui as substituições.
Então, u é igual a menos x ao quadrado. Portanto, aqui o nosso y vai ser exponencial u. Se eu fizer a derivada, dy dx é igual a dy du multiplicado por du dx. Feito isso, então, derivada de y com relação a u é o próprio exponencial u, vezes a derivada de menos x ao quadrado, menos 2x. Então, o resultado final aqui vai ficar menos 2x exponencial de menos x ao quadrado. Letra F, eu tenho exponencial x, então a nossa função aqui é dada por y, que é igual a exponencial x dividido por x mais 1. A derivada vai ser aqui a regra do quociente, então y', derivo de cima, derivada do exponencial x é o próprio exponencial x, vezes a copio de baixo, então x mais 1, menos copio de cima, vezes a derivada do de baixo. Derivada de x mais 1 é igual a 1, dividido pelo de baixo ao quadrado. Tá? Então, toda vez só você lembrar aqui, você pode falar que o teu numerador é uma letra A, o denominador aqui é uma letra B, e aí só lembrar da regrinha do quociente. Então, você pode falar que esse cara aqui é um A, esse cara aqui é um B, aí a regrinha do quociente é A' vezes B, menos A vezes B' dividido por B ao quadrado. A derivada dessa função. Apenas para você lembrar. Arranjando a nossa expressão, exponencial x vezes x vai ficar x exponencial x, vezes 1 vai ficar exponencial x, menos exponencial x, dividido por x mais 1 ao quadrado. Vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu fizer aqui exponencial x menos exponencial x, cancelo. Então, vai ficar aqui x exponencial x dividido por x ao quadrado mais 2x mais 1. Essa aqui é a resposta da nossa expressão. A letra G é uma função ln. Nós temos a ln de x ao quadrado mais 1, dada aqui por y. Então, y é igual a ln de x ao quadrado mais 1. Função composta. Então, você vai falar que você tem aqui um u dado por x ao quadrado mais 1. Portanto, o teu y vai ser ln de u. Então, a derivada aqui de y, então o y' vai ser dy dx. Então, derivada de y com relação a x. Vai ser dy, derivada de y com relação a u, multiplicado pela derivada de u com relação a x. Então, se eu fizer a derivada de y com relação a u, derivada do ln de u é 1 sobre u, vezes a derivada de u com relação a x. Derivada de u com relação a x dá 2x. Então, retornando aqui nossa expressão, o u é x ao quadrado mais 1. Então, aquilo lá vai ficar 2x dividido por x ao quadrado mais 1. Então, na letra H, y é igual a x ao quadrado dividido por x mais 1. X menos 1. X ao quadrado dividido por x menos 1. Então, novamente, a regra do quociente. Então, y' vai ser derivada do de cima, vezes copio de baixo, menos copio de cima, vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Se nós rearranjarmos a nossa expressão, isso daqui vai ficar 2x ao quadrado, menos 2x, menos x ao quadrado. Dividido aqui todo mundo por quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se a gente fizer aqui 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado, menos 2x,
dividido aqui por x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Letra I, nossa expressão é dada por y é igual a exponencial menos x, menos exponencial menos 2x. Então, você vai ter que fazer duas substituições aqui. Então, você vai falar que u é a mesma coisa que menos x. Então, essa expressão você pode falar que é um g de x. E essa expressão aqui é um h de x. Então, o teu g de x vai ficar aqui exponencial u. E o teu h vai ficar como sendo aqui exponencial. Então, para essa situação aqui, você vai falar que um s é igual a menos 2x. Isso aqui vai ficar exponencial s. Então, você vai derivar separadamente. Derivada de g com relação a x vai ser a derivada de g com relação a u, vezes a derivada de u com relação a x. Então, derivada de g com relação ao derivada exponencial é o próprio exponencial u, vezes derivada de u com relação a x, derivada de menos x dá menos 1. Preciso derivar também o h. Então, derivada aqui do h vai ser aqui o exponencial s, né? Então, vai ser derivada de h com relação a x vai ser igual a derivada de h com relação a s, dh ds, vezes a derivada de s com relação a x. Então, isso daqui vai ficar derivada de h com relação a essa derivada exponencial s é o próprio exponencial s, menos multiplicado aqui, derivada de menos 2x, menos 2. Então, vezes menos 2. Então, de cima aqui vai ficar menos exponencial de menos x, e o de baixo vai ficar como sendo menos 2 exponencial de menos 2x. E aí basta você, agora, derivada de y, vai ser o y', vai ser aqui essa derivada menos essa derivada. Então, vai ser menos exponencial menos x, menos 2, então vai ficar mais 2 exponencial menos 2x. Letra J. Letra J é dada aqui como sendo um y igual a exponencial menos x vezes cosseno de 2x. Então, é uma regra do produto. A regra do produto vai ser aqui y', que é igual derivada do exponencial menos x, então derivo o primeiro, copio o segundo. Derivada do exponencial menos x, a gente já fez ali atrás, né? É exponencial menos x vezes menos 1. Vezes copio o segundo, cosseno de 2x. Mais, copio o primeiro, então exponencial de menos x, vezes a derivada do segundo. Então, derivo de fora, a derivada do cosseno vai ser menos seno. Copio de dentro, multiplicado pela derivada do de dentro. Derivada de 2x dá 2. Isso aqui vai ficar menos exponencial menos x, cosseno de 2x. Esse menos aqui com esse mais vai dar menos. Esse 2 vai vir aqui para frente. 2 exponencial menos x, seno de 2x. Caso você queira, você pode colocar o exponencial x em evidência. Então, vai ficar aqui menos exponencial x, multiplicado por cosseno de 2x, menos 2 seno de 2x. Letra L, o y é dado por x, dividido por x ao quadrado mais 1. Então, a derivada aqui vai ser y',
regrinha do quociente. Derivo de cima, multiplico pelo de baixo. Menos, copio de cima, multiplicado pela derivada do de baixo. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Arrumando aqui, x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. X vezes 2x menos 2x ao quadrado. Dividido aqui todo mundo por x ao quadrado mais 1 elevado aqui ao quadrado. Nossa expressão aqui, arranjando x ao quadrado menos 2x ao quadrado, é a mesma coisa que menos x ao quadrado, mais 1, dividido aqui, quadrado do primeiro, então x à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por fim, a letra M, nós temos aqui y é igual a 3x mais 1, dividido por x ao quadrado mais x. Derivada novamente aqui, regrinha do quociente. Então, o y' vai ser igual, derivo o de cima, então derivada de 3x mais 1 é igual a 3, multiplicado pelo de baixo, então x ao quadrado mais x. Menos, copio de cima, 3x mais 1, vezes a derivada do de baixo. Derivada do de baixo, 2x mais 1. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, x ao quadrado mais x, tudo ao quadrado. Vamos rearranjar aqui nossos termos. Então, isso daqui vai ficar 3x ao quadrado mais 3x menos. Fazer a distributiva aqui, né? 3x vezes 2x dá 6x ao quadrado. Como tem esse menos aqui, vai ficar menos. 3x vezes 1 dá 3x. Com esse menos aqui, dá menos 3x. 1 vezes 2x dá 2x. Com esse menos aqui, vai ficar menos 2x. 1 vezes 1 dá 1, mas com esse menos aqui dá menos 1. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, vai ficar x à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado. Se a gente arrumar aqui, 3x ao quadrado menos 6x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. 3x menos 3x dá 0. Vai sobrar só esse menos 2x. Menos 1. Dividido aqui por x à quarta, mais 2x ao cubo, mais x ao quadrado. Agora a gente vai ver um outro tipo de função. Continua sendo aí uma função composta, mas aí escritas de maneira diferente. Nós já vimos uma resolução semelhante aí já no passado. Então, nós vamos trabalhar com as derivadas de um f de x elevado a um g de x. Então, para a gente fazer a derivada dessa situação, eu vou falar que o nosso y é a mesma coisa que esse f de x elevado a g de x. E eu quero calcular a derivada. Mas antes de calcular a derivada, eu vou aplicar o ln tanto na esquerda quanto na direita. Então, vai ficar ln de y, que é igual a ln do f de x elevado a g de x. Pela regra do ln, se você tiver ln de alguma coisa elevada a essa alguma coisa, esse cara pode vir multiplicando aqui. Então, ln de y é a mesma coisa que g de x multiplicado aqui pelo ln de f de x. Se eu aplicar o exponencial nos dois lados para sumir com esse ln, então vai ficar aqui exponencial do ln de y, exponencial do ln de y, que é igual a um exponencial de todo esse termo aqui. Então, exponencial do g de x vezes o ln do f de x. Exponencial do ln corta, então esse exponencial aqui vai cortar com ln, então isso aqui vai ficar y, que é igual exponencial do g de x
vezes ln de f de x. Isso daqui é a mesma coisa que exponencial de g de x vezes exponencial do nosso termo, exponencial do ln de x. Vou deixar aqui indicado, porque aqui vai ficar somando. Então, em vez de somar aqui, vou deixar do jeito que está aqui. Vai ficar exponencial do g de x multiplicado aqui pelo ln do f de x. Se eu quiser calcular a derivada dessa expressão, basta fazer da seguinte maneira. Eu sei que esse y aqui nada mais é que o nosso f de x elevado a g de x, né? Ou seja, isso daqui é exponencial do g de x vezes o ln do f de x. E aí eu quero fazer a derivada dessa expressão. Então, derivada aqui vai ser f, a derivada de todo esse termo. Então, f de x elevado a g de x. Quero saber quem que é a derivada desse cara. A derivada desse cara vai ser o quê? Derivada do exponencial é o próprio exponencial. Então, exponencial de g de x. Então, ln do f de x. Isso aqui a gente precisa calcular a derivada, ou seja, regra do produto. Então, derivada aqui do f do g de x é a mesma coisa aqui que exponencial de g de x vezes ln de f de x, vezes a derivada da multiplicação do aquele termo, de g de x vezes ln do f de x. Só para a gente praticar, colocar aqui um exemplo. Então, o primeiro exemplo aqui é dado por y é igual a x elevado a x. Então, seguindo aqui essa nossa ideia, a derivada aqui vai ficar y', que é igual. Então, nós temos aqui f de x elevado a g de x. Então, esse cara aqui é o f de x, e esse cara aqui é o g de x. Então, a derivada vai ser exponencial do g de x, então exponencial x, vezes ln de f de x, ou seja, ln de x, vezes a derivada de g de x vezes ln de x. G de x é o x, vezes ln de f de x, vezes ln de x. Preciso agora calcular essa derivada aqui, a regra do produto. Então, essa derivada aqui, pela regra do produto, vai ser derivo o primeiro vezes copio o segundo. Derivada do primeiro dá 1. Não, isso daqui vai ser 1 ln de x, mais copio o primeiro, derivo o segundo. Derivada de ln de x dá 1 sobre x. Então, isso daqui vai ficar ln de x mais 1. Portanto, y' vai ser igual a exponencial x vezes ln de x, multiplicado aqui por ln de x mais 1. Vou fazer mais um outro exemplo, seguindo essa nossa ideia. Então, nossa função aqui do segundo exemplo é dado por um 3 elevado a x. Y é igual a 3 elevado a x. Então, seguindo aqui, y' é igual a exponencial. Estão fazendo aqui a multiplicação, vai ficar, seguindo aquela mesma definição que nós fizemos, vai ficar o f de x. Então, você pode falar que esse cara aqui é o f de x, e esse cara aqui é o g de x. Vai ficar exponencial do nosso f exponencial do g de f do g de x. Então vai ficar exponencial do g de x. Então isso daqui vai ficar exponencial do
x vezes o ln do f de x, ln do f de x, isso daqui é a mesma coisa que ln de 3. Multiplicado pela derivada do g de x vezes ln de f de x, ou seja, ln de 3. Isso daqui é a derivada. Isso daqui é a derivada, ln de 3 é uma constante. Isso aqui é uma constante vezes x. Então, a derivada disso daqui é a própria ln de 3. Então, nosso resultado aqui vai ficar exponencial x ln de 3 vezes a derivada aqui, ln de 3. Ainda dá para rearranjar. Por quê? Se eu analisar aqui, nós vimos aqui que y é igual a exponencial g de x vezes ln de f de x. Esse y é o próprio f de x elevado a g de x. Então, quer dizer que eu posso falar que esse exponencial de g de x vezes ln de f de x é a mesma coisa que f de x elevado a g de x. Então, tanto aqui na letra, no número 1, no primeiro exemplo, quanto no segundo exemplo, eu posso reescrever esse exponencial aqui como sendo a nossa função original, ou seja, x elevado a x. Então, esse cara aqui, ó, é a mesma coisa que f de x elevado a g de x, que a gente mostrou ali em cima. Isso aqui vai ficar x elevado a x, multiplicado por ln de x mais 1. Mesma coisa aqui no de baixo. Esse termo aqui que nós fizemos, esse é exponencial x ln de x, pode ser reescrito aqui como sendo um f de x elevado a g de x, que é a nossa expressão. Então, nós podemos reescrever como sendo 3 elevado a x, ln de 3. Bom, com isso, a gente começa agora a adentrar nas aplicações das derivadas. Como eu falei para vocês, as derivadas elas podem se relacionar aí com taxa de variação. É alguma coisa que está variando, dependendo aí de de uma variável independente. E aí a primeira coisa que a gente vai relacionar a derivada vai ser com a velocidade e a aceleração. A gente vai relacionar como sendo aí uma taxa de variação. Então, vamos supor que eu tenho uma partícula que está se deslocando sobre um eixo x. Então, imaginem aqui, eu tenho aqui um eixo x, e eu tenho uma partícula. Eu falo partícula aqui porque eu não conheço a massa nem dimensão desse corpo. Então, se você pode desprezar a dimensão e a massa desse corpo, você pode falar que é uma partícula qualquer. E ela está se deslocando aqui nesse eixo X, ou seja, ela está fazendo essa movimentação aqui, está andando aqui, está rolando, sei lá, está passeando aqui pelo nosso eixo X. Então, eu posso falar aqui que esse deslocamento pode ser dado por uma função de x, ou seja, um f de x. Esse x aqui eu posso dizer que é um f de x. Ou melhor ainda, ao invés de estar deslocando no espaço, ela desloca no espaço, mas também em função de um tempo. Ou seja, eu posso reescrever esse x como sendo um f de t. Então, isso significa dizer que a função f fornece a cada instante a posição ocupada pela partícula na rota. Então, imagine que a partícula começou aqui nesse ponto, depois de alguns segundos ela veio para esse ponto, depois de alguns segundos para esse, e assim por diante. Você consegue estabelecer, através de uma função no tempo, em que posição que essa nossa expressão vai estar. Se ela está se deslocando aqui, eu posso dizer aqui que esse deslocamento aqui, esse x, é o nosso deslocamento. Deslocamento. Se eu quiser calcular a derivada desse deslocamento, ou seja, se eu quiser fazer aqui dx dt, eu estou calculando a variação desse deslocamento num tempo. Mas se você lembrar de física, quando você varia um espaço dividido pela variação do tempo,
Isso daqui é a mesma coisa que a velocidade dessa nossa partícula. Então, a velocidade, você pode falar aqui, que é dado aqui como sendo um v. Então, v vai ser a derivada da posição, a derivada aqui do deslocamento com relação ao tempo. Se você pegar e fizer aqui a derivada da velocidade, ou seja, pegar esse cara aqui e falar que você quer derivada da velocidade com relação ao tempo, mas o que é a derivada da velocidade com relação ao tempo? Eu falei que v é dx dt. Então, isso daqui é a mesma coisa que d ao quadrado x dt ao quadrado, ou seja, a segunda derivada. Quando você deriva o deslocamento duas vezes, você obtém a aceleração dessa partícula. Então, na física, essas derivadas, elas podem se relacionar como sendo as taxas de variação. Então, se você tem uma função que descreve o deslocamento e você derivar essa função, você obtém a velocidade. Se você derivar a velocidade, você obtém a aceleração. Ou pode derivar o deslocamento duas vezes, que você chega na sua aceleração. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma partícula que ela se move sobre um eixo x da seguinte maneira. Então, nós temos uma partícula qualquer, ela está se deslocando aqui no nosso eixo x da seguinte maneira, ela está fazendo um movimento bem parecido com esse daqui. Esse movimento aqui, se a gente lembrar das nossas expressões, ele pode ser descrito aqui como sendo uma expressão, uma função do segundo grau. Então, esse cara aqui, eu posso falar que é um f de t é igual a t ao quadrado. Esse f aqui está relacionado com x, então eu posso falar aqui como sendo um x de t, que é igual a um t ao quadrado. E aí eu quero saber qual posição que essa partícula está quando o tempo for igual a 0 segundos. Então imagine aqui, se eu quiser saber aonde a nossa posição, onde a nossa partícula se encontra para o tempo igual a 0, basta eu fazer a substituição aqui, porque se eu fizer a substituição do tempo, eu acho quem que é o x, ou seja, acho qual que é a posição dele. Então, se você substituir lá, vai ser o x para o tempo igual a 0, ou seja, o x de 0 é igual a 0 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, ou seja, para o tempo igual a 0, ele está aqui na origem, no x, 0. Agora, depois que ele andou 1 segundo, quanto que ele está? Aonde que ele está? Ou seja, para quando t for igual a 1, quanto que é a posição dele? Ou seja, quanto que é o x de 1? X de 1 vai ser 1 ao quadrado, isso daqui é igual a 1. Ou seja, depois de 1 segundo, ele vai estar aqui na posição em x, igual a 1. Agora, e se o tempo for igual a 2 segundos, aonde que ele vai estar? Ou seja, quem que é esse nosso x de 2? Qual que é a posição da nossa partícula para depois de 2 segundos? Então, isso daqui vai ser 2 ao quadrado, isso daqui vai ser igual a 4. Se a gente lembrar que deslocamento na unidade aqui no SI é dado em metro, então, no tempo igual a 0 segundos, 1 segundo e 2 segundos, então, para o tempo igual a 0 segundos, ele vai estar a 0 metro, ele está na origem. Se depois de 1 segundo ele vai estar a 1 metro de distância, depois de 2 segundos ele estará aí a 4 metros de distância. Ok, mas e se eu quiser saber a velocidade desse corpo? Então, a velocidade dele pode ser calculado como sendo a derivada da expressão do deslocamento com relação do tempo, ou seja, dx dt, que é igual à velocidade. Então, se eu fizer a derivada de x com relação a t, a derivada de t ao quadrado é igual a 2t. Então, qual que era a velocidade dessa nossa partícula para os nossos tempos de 0, 1 e 2 segundos?
Então, a velocidade aqui, ela vai ser uma função que também depende do tempo. Então, eu vou calcular quem que é o meu v de zero. Então, meu v de zero, qual que era a velocidade da minha partícula no instante inicial, no instante de t igual a zero? O v de zero é igual a zero. Unidade de medida de velocidade, metros por segundo. Qual que era a velocidade da minha partícula no tempo igual a 1 segundo? Então, tempo igual a 1 segundo, v de 1, então vai ser 2 vezes 1. Isso daqui é igual a 2 metros por segundo. E por fim, depois de 2 segundos, qual que era a velocidade dele? A velocidade dele era lá 2 vezes 2, igual a 4 metros por segundo. Ok, então quer dizer que ele está aumentando a velocidade dele. Se ele está aumentando, quer dizer que ele está acelerando. Então, vamos ver aqui com relação à aceleração. Então, a aceleração, eu posso calcular como sendo a derivada do nosso termo. Então, a aceleração vai ser a derivada da velocidade. Então, a aceleração, vou falar que é um A. E aí vai ser a derivada da velocidade no tempo. Então, a derivada aqui da nossa velocidade, derivada de 2t, é igual a 2. Então, qual que era a aceleração dele no ponto zero? Aceleração para o instante t igual a zero é 2. Unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. No instante t igual a 1, também 2 metros por segundo. Então, a aceleração é constante, ele está acelerando com um valor constante. Então, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado também, para o tempo igual a 1, e vai ser também 2 metros por segundo para o tempo igual a 2. Um outro exemplo aqui que eu tenho, eu falo aqui que o raio R de uma esfera, então vamos imaginar aqui que eu tenho uma esfera, aí uma esfera é uma circunferência tridimensional, né? Então, segundo aqui, o raio R de uma esfera, então eu tenho aqui um raio dessa nossa esfera. O raio vai ser a distância do centro até a borda, né? Como é uma esfera, ela possui um raio, um diâmetro, tem todas as configurações aí de um círculo, só que a gente leva em consideração que é tridimensional. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um raio aqui da nossa esfera, eu vou chamar de R, e fala que está variando com o tempo. Ou seja, eu disse para vocês que esse raio varia com o tempo. Então, esse R aqui, eu falo que depende de T. Ele varia com o tempo. Então, quer dizer que essa esfera aqui, ela está aumentando e diminuindo aqui de tamanho, tá? Ela pode ser maior, pode ser menor, e assim por diante. Depende aí da configuração que ela tem. Eu sei, a única informação que eu tenho é que ela está variando com o tempo. Depois de um tempo, ela cresce ou diminui, tá? E a uma taxa constante de 5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade dessa esfera, se eu falei que o R de T é o raio, eu vou chamar aqui a velocidade aqui dessa variação como sendo um V, 5 metros por segundo. Com que taxa estará variando o volume da esfera no instante que R é igual a 2 metros? Ou seja, quando o R for igual a 2, a taxa de variação do volume, o volume eu vou chamar como sendo esse A de ponta cabeça, quanto que vai ser o volume quando o raio for igual a 2? Porque se ela está variando um determinado tempo, eu quero saber, depois ali, quando o raio for 2, quanto que é o volume? Então, para isso, é o seguinte, eu preciso levar em consideração algumas informações. Eu sei que no tempo inicial, ou seja, eu vou chamar aqui de T0, é quando o raio
é igual a 2. 2 metros. Ok? A unidade de medida aqui do raio, vou assumir que está em metros. Eu quero calcular qual que é a taxa de variação do volume dessa nossa esfera no tempo. Ou seja, eu quero calcular quem que é esse D, esse Azinho de ponta cabeça, variando no tempo. Eu preciso lembrar do volume de uma esfera. Então, se você lembrar lá do ensino médio, o volume de uma esfera é a mesma coisa que 4 sobre 3 e R ao cubo. Eu quero calcular quanto que é a derivada, qual que é a taxa de variação desse volume no tempo. Eu sei que esse R aqui depende do tempo, tá? Eu falei que ele varia no tempo, esse R. Então, esse R varia no tempo. Para eu resolver essa derivada, eu preciso trabalhar com a regra da cadeia, ou seja, a derivada desse volume com relação ao tempo vai ser a mesma coisa que a derivada desse volume com relação ao raio, vezes a derivada desse raio com relação ao tempo. Mas o que é dr dt? Eu falei para vocês que raio é a distância, que depende do tempo, e que ele varia aqui com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, se vocês sabem lá que a velocidade é a derivada do deslocamento, então essa velocidade aqui é o quê? dr dt. Então, dr dt é igual à velocidade, que é 5 metros por segundo. Então, esse dr dt aqui, a gente já sabe quanto é. 5 metros por segundo. Então, só preciso calcular a derivada aqui do volume com relação ao raio. Então, se nós fizermos aqui 4 sobre 3 π r ao cubo, a derivada vai ficar 3 vezes 4 sobre 3 πr ao quadrado vezes 5. Por que 5? Derivada do raio com relação ao tempo e a velocidade lá já foi dado no enunciado, 5 metros por segundo. Então, esse 3 aqui cancela com esse 3. Então, isso daqui vai ser igual a 20 πr ao quadrado. Mas qual que era a pergunta? Quanto que é o volume? Então, isso daqui que nós achamos foi a taxa de variação do volume, correto? Eu achei aqui o D volume, taxa de variação do volume com relação ao tempo. Então, para o tempo inicial, a tempo zero, quanto que é o nosso volume? Então, isso daqui eu quero saber para o tempo inicial, então derivar a taxa de variação do volume para quando o tempo for o nosso tempo inicial, o nosso T0. Então, para isso, para quando for essa situação, eu sei que o nosso R é igual a 2. Ou seja, se o R é igual a 2, a gente faz lá 20 π vezes R ao quadrado. R ao quadrado dá 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 20 dá 80 π. Como eu estou vendo aqui a taxa de variação do volume, volume é unidade de medida no sistema internacional, metro cúbico. Velocidade continua em segundos. Então, quer dizer que quando o raio é igual a 2 metros, nosso volume está variando aqui em 80 π metros cúbicos por segundo. E a partir de agora a gente começa a ter a necessidade de entender como que são escritas aí as nossas expressões. Você precisa saber o volume de uma esfera, precisa saber algumas outras informações referentes aos nossos exercícios. Então, tem uma escada de 8 metros que ela está encostada em uma parede. Se a extremidade inferior da escada for afastada do pé da parede a uma velocidade constante de 2 metros por segundo, ou seja, você está deslocando isso daqui, uma velocidade Vzinha aqui de 2 metros por segundo. Com que velocidade a extremidade superior estará descendo no instante em que a inferior estiver a 3 metros da parede? Ou seja, quando isso daqui for 3 metros, quanto que vai ser a velocidade daqui, dessa daqui? Então, a primeira coisa, eu preciso chegar numa equação que descreva isso daqui. Então, se nós falarmos que essa distância aqui é dada aqui por x, que ela está variando no tempo, esse x, primeira coisa, eu preciso achar quem que é essa função de x de t.
Se a gente lembrar aqui, nós estamos, como eu tenho aqui uma parede, um chão, isso daqui me forma aqui 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Se a gente lembrar lá do teorema de Pitágoras, eu sei que o quadrado dos lados, a soma do quadrado dos lados é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, o que nós temos? Eu sei que x ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Partindo aqui dessa ideia, a primeira coisa aqui que eu tenho que achar essa distância aqui, quanto que é essa altura. Então, esse x ao quadrado aqui, que a gente está querendo calcular, vai ficar aqui x ao quadrado, que é igual a 8 ao quadrado dá 64, 3 ao quadrado aqui dá 9. Então, isso daqui vai ficar x ao quadrado, 64 menos 9. Se nós fizermos aqui 64 menos 9, isso daqui vai ser igual a 55. Então, x vai ser raiz quadrada de 55. Ok, então conseguimos determinar aí quanto que é essa altura que nós temos. Só que o que nós queremos saber? A velocidade. Então, eu sei que eu tenho aqui esse x de t, e aqui se eu falei que é um x de t, eu vou chamar isso daqui como sendo um y de t. Eu sei aqui que nós teremos uma relação dessas velocidades, ou seja, eu sei que esse x ao quadrado mais esse y ao quadrado, isso daí é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, a 64. Só que como eu falei para vocês, a gente quer saber qual que é a velocidade. Então, tanto o x quanto o y aqui, o 64, estão relacionados com distâncias. Para achar a velocidade, derivada da distância. Então, vou derivar com relação ao tempo essas expressões. Então, vou fazer derivada aqui, tanto na esquerda quanto na direita. Então, derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a derivada com relação ao tempo de 64. Se eu derivar aqui com relação ao tempo, tanto o x quanto esse y depende do tempo. Então, esse cara aqui é um x de t e esse cara aqui é um y de t. O que eu vou fazer? Vou aplicar a regra da cadeia para a gente fazer a resolução dessa nossa derivada. Então, como que eu aplico a regra da cadeia? Então, fazendo aqui essa primeira parte aqui, isso daqui vai ficar a derivada de x ao quadrado com relação ao x, vezes a derivada de x com relação ao tempo, mais, vou fazer distributivo aqui também, derivada de y ao quadrado, então vai ser derivada de y ao quadrado com relação a y, multiplicado aqui pela derivada de y com relação ao tempo. Derivada aqui de uma constante, isso daqui é igual a zero. Beleza, então vamos fazer as derivadas aqui. A derivada de x ao quadrado com relação a x vai ficar aqui 2x. Então, 2x. Vezes derivada de x com relação ao tempo, ainda não sei quanto que é, então isso aqui vai ser nossa velocidade. Então, dx dt. Vamos deixar aqui de forma aqui implícita, que é o que a gente quer achar, a velocidade que a escada está caindo. Mais derivada de y ao quadrado com relação a y é igual a 2y. Isso daqui, derivada de y com relação a t. Isso daqui é igual a zero. X é a distância que nós achamos lá. Então, isso daqui vai ser 2 vezes raiz de 55. Dx dt é o que a gente quer achar. Mais 2 vezes y. Quanto que é o y? É a distância que a escada andou. Então, 2 vezes 3. Vezes a velocidade com que essa escada está andando. Eu falei aqui atrás que ela está descendo, lá ela está escorregando ali pelo chão com uma certa velocidade. Então, é esse dy dt que a gente quer achar. Vamos lá ver quanto que é o valor dele. Então, se a gente pegar aqui da informação, a velocidade é 2 metros por segundo.
Então, esse cara aqui, 2 metros, dy dt, então isso daqui é a mesma coisa que 2 metros por segundo. Isso daqui é igual a 0. Então, se nós fizermos aqui, vai ficar 2 vezes raiz de 55, dx dt, que é igual 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Então, isso aqui é igual a menos 12. Passando esse termo dividindo para cá, então dx dt vai ficar menos 12 dividido por 2 raiz de 55. Se nós fizermos aqui menos 12 dividido por 2, isso daqui vai ser 6, menos 6, né? Dividido aqui por raiz de 55. Velocidade metros por segundo. Aí você me pergunta, professor, não existe velocidade negativa. Correto, não existe velocidade negativa. Se ele deu aqui negativo, quer dizer que ele está caindo. Então, bateu, realmente, a escada está caindo, uma velocidade aí de 6 sobre 50, raiz de 55 metros por segundo. Então, está descendo. Por isso que ele dá um valor negativo.